Olá, cancerianos, olá, cancerianas, sejam muito bem-vindos à leitura de Dia dos Namorados aqui do Aprendizado da Alma. E nessa leitura eu vou trazer para vocês, na verdade, duas leituras. No mesmo vídeo teremos duas leituras. A primeira leitura vai ser para os cancerianos, nossa, tô gravando uma atrás da outra, gente. Cancerianos comprometidos. E a segunda leitura vai ser para os cancerianos solteiros, tá? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minutagem para cada uma delas. E aí você avalia o seu momento e sente qual você prefere, qual que você precisa até assistir as duas, se for o caso, você sentir, né? De qual você assiste, tá bom? Bom, além disso, estou com as vagas para atendimento individual de tarô, né, inclusive com uma promoção de Dia dos Namorados para de mês dos namorados, para 3 tipos de leituras voltadas para amor, sendo Templo de Afrodite e Busca de Alma Gêmea, e também de autoconhecimento e amor próprio, tá? E então, se você tiver interesse nessa ou em outras leituras do catálogo, me chama, o meu contato aqui na descrição do vídeo também, tá bom? E último recadinho para você, Câncer, é que se você durante a leitura sentir que bateu muito com o seu momento, que você precisa trabalhar algumas questões que de repente vieram à tona durante a leitura ou até durante o atendimento individual, se você me chamar e tiver interesse, né? Eu também tenho pouquíssimas vagas, provavelmente só 3 agora no mês de junho, para mentoria individual, mentoria de vida e propósito. Às vezes está tudo travado, você precisa entender o que está acontecendo, ter clareza, conseguir trabalhar essas travas, esses traumas, crenças limitantes, para conseguir que a sua vida deslanche, que a sua vida se movimente novamente. E é nesse apoio, nesse direcionamento, né, nesse ressignificar de tudo isso que eu posso te auxiliar. Se você tiver interesse também, me chama no WhatsApp, que eu te explico tudo com detalhes, tá bom? Eram esses os recados, tá? E eu vou começar com a leitura dos comprometidos, tá bom, Câncer? Vamos começar. Então, já fiz embaralhamento prévio, né? Mas vou pedir pro tarô as energias dos cancerianos comprometidos deste canal, deste vídeo. Vamos lá? E eu vou começar, Câncer, pedindo qual que é a sua energia para o seu relacionamento amoroso. Qual que é a energia do canceriano no relacionamento amoroso que ele está vivendo? Caiu uma. Qual é a energia do canceriano no relacionamento amoroso que ele está vivendo? Que ele está inserido. Ok. Veio o Rei de Copas. E veio o 5 de Espadas. Antes da gente começar, de eu começar a te explicar, eu vou pedir ainda a energia do seu parceiro ou parceira no relacionamento. Veio 2 de ouros. Energia do parceiro ou parceira do canceriano, por favor. Energia do parceiro do canceriano. 5 de copas. E também o que a vida pede desse relacionamento. O que a vida pede de vocês e desse relacionamento. Tarô, o que a vida pede do canceriano e desse relacionamento? O mago, mais uma. Pedi só mais uma para clarificar o mago. Puxar essa aqui que tinha ficado em destaque aqui para mim. A Imperatriz. Ok. Já já a gente puxa o restante. Então, para começar, Câncer, eu tava lendo a sequência. Câncer, a gente tem, né, que a sua postura no relacionamento é uma postura de domínio emocional. Por quê? Né, você domina a relação emocionalmente. Porque veio o Rei de Copas, o rei, a postura de um rei, ele é líder, ele é atuante, ele é estratégico, ele é liderança, é planejamento, é ação. Mas aqui no contexto de copas, ele é equilíbrio emocional, né? É domínio das suas emoções. Só que veio junto o 5 de espadas,
que é aquela postura de ganhar a qualquer custo. Então aqui me denota que você, né, tem essa postura muito dominador canceriano no relacionamento. É como se você se impusesse emocionalmente, né, na relação. Ou seja, você ganha no grito, né? Você convence, você tem um domínio emocional, você tem uma inteligência emocional, né, que você consegue persuadir e conduzir o relacionamento da forma que você deseja, tá? Então você domina a relação. O seu parceiro, né, por sua vez, ele vai levando, mas ele não está feliz, né? Existe ali uma frustração, existe uma dor, existe um desapontamento com o andamento, com a evolução desse relacionamento, né? E ele tentando equilibrar talvez a rotina, talvez o dia a dia de vocês, né? As coisas como elas estão acontecendo no relacionamento de vocês. Ele tá aqui fazendo todo o esforço. Primeiro, né? Ele aqui tá até de máscara, ele tá com o rosto pintado. Me chamou a atenção aqui o rosto dele, né? Talvez para não demonstrar essa dor toda que ele esteja sentindo, né? Perdas, frustrações, né? Talvez aqui um desgaste muito grande entre vocês. Aqui é uma carta que geralmente simboliza luto e perdas, né? Perdas do passado, cenários passados, né? Não sei se denota uma depressão, tá? Geralmente depressão é uma carta um pouco mais pesada do que essa aqui, mas que denota uma dor, né? Uma sensação de perda muito grande, sim, né? E ele tá aqui tentando equilibrar, né? Tentando disfarçar, tentando levar as coisas para não deixar essa dor transparecer, tá? Então isso provavelmente está abalando o relacionamento de vocês, tá, Câncer? E aí é tal coisa, talvez você esteja um pouco distraído ou distraída nessa postura de domínio do cenário, da situação, né? Enquanto o outro tá sofrendo. Até que ponto você tá vendo isso? Até que ponto você precisa olhar para isso, né? Você precisa, né? Vocês estão num relacionamento. Então, existe aqui claramente um desequilíbrio. Enquanto existe aqui da sua parte uma postura mais autoritária, mais firme, mais dominadora da situação, existe uma dor do outro lado com o seu parceiro, tá? É necessário olhar para isso. O que a vida, né, pede de vocês? O que o relacionamento de vocês pede? Pede transformação, pede uma mudança de postura, né? O mago, ele precisa mudar, ele precisa manifestar, ele precisa cocriar. É a segunda vez, é a segunda leitura aqui desse conjunto que eu tô fazendo, né, de Dia dos Namorados, em que eu sinto ele com um tom de manipulação e de usar uma máscara fingindo que tá tudo bem, né? E aqui junto com a Imperatriz, é como se precisasse trazer à tona, né, Câncer, deixar vir à tona tudo que está acontecendo, a força dessa relação. A Imperatriz, ela é a força, é a mãe terra, é a fertilidade, é a intensidade, é a força e a energia do feminino, né? E aqui é como se vocês estivessem camuflando isso, abafando isso, né? O relacionamento, ele tem um potencial de manifestação, de criação, de melhora, mas isso aqui tá sob uma máscara de manipulação, uma máscara de fingimento. E aqui a Imperatriz, ela eu não senti ela positiva, né? Talvez aqui, né, você esteja tendo uma postura maternal em relação a ele. A Imperatriz também representa a grande mãe, né? Por isso que é a mãe terra, é a fertilidade, é a gravidez, é dar a vida. Talvez você esteja numa postura muito de mãe dele, de mãe do seu parceiro, de grande mãe do relacionamento. E isso não é saudável,
né? E isso é fingir que existe uma relação. Na verdade, não existe. Você precisa ter um reequilíbrio disso, uma grande mudança, uma grande manifestação diferente disso, tá? Inclusive, Câncer, se você estiver se identificando com a leitura, tá? E aí não temos, aqui, apesar da carta de ser de contos de fada, não temos vilões na vida real. Cada um tem suas dores, tem seus traumas, tem suas crenças, tem sua criação familiar. E às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, que tá dando o melhor de si, e não tá enxergando essa postura. E não tá enxergando o que tá acontecendo, porque a nossa mente nos engana. O nosso ego, né? Aqui tem uma postura de ego dos dois contextos. Uma altivez, né? Um queixo erguido, né? Então, se você sente que pode ter a ver com você, me chama no privado, chama uma leitura individual, né? Aí a gente avalia o teu cenário, o que vem para você nas cartas. E se for o caso, até fazemos um trabalho junto de programa de acompanhamento e mentoria, tá bom? Vou continuar aqui a leitura, tá? Eu tenho sinalizado nessas situações em que vem traumas, crenças, feridas emocionais muito à tona na leitura, né? Da gente fazer esse trabalho, né? Só direcionar sem curar, sem resolver, não vai destravar sua vida, né? Vai ser mais uma leitura de tarô sem ação. E aí eu vou aproveitar até o tarô aqui para perguntar qual a atitude que você precisa tomar agora? Qual é a ação que você precisa tomar agora, por favor? Tarô, qual é a ação que o canceriano precisa tomar nesse momento? Qual é a atitude do canceriano, né, sobre o seu relacionamento, por favor? Qual é a ação que o canceriano precisa tomar nesse momento? Puxar essa aqui que ficou em destaque. 3 de ouros. Agora veio com Cavaleiro de Copas. Sim, entendi. Perfeito. O que o canceriano precisa deixar ir? O que o canceriano precisa soltar pelo bem do seu relacionamento? Ok. Veio o louco. Vou pedir mais uma. Eita, veio mais duas ou mais uma? Mais duas. Veio o louco com o 6 de espadas e o imperador. E eu vou pedir pra gente dar a fluidez aqui, a mensagem final da espiritualidade, e eu já te conto tudo. Qual a mensagem final da espiritualidade, do universo, das cartas para os cancerianos? Seis de ouros, 2 de espadas, vieram duas, 3 de espadas e a rainha de ouros. Deixa eu organizar aqui as cartas, aí já vou te falando. Aqui, Câncer, o que acontece? A ação é exatamente amolecer esse coração. Esse aqui veio isso depois essa. Isso. Aqui pede duas posturas que estão bem paradoxas, né? Bem contrárias a que você vinha tendo, né, no relacionamento. Que é o 3 de ouros, é a parceria, é se abrir para a parceria, é enxergar o outro como seu aliado e não como seu inimigo na relação. Inclusive, porque é interessante aqui na fábula dos 3 porquinhos, que eles aqui, eles só se protegem do mal, só protegem a relação deles quando eles trabalham em conjunto para construir o lar. Então, vocês só vão construir um lar sólido quando vocês trabalharem juntos, para que o mal fique do lado de fora e não tenha acesso a vocês. Então, é uma proteção para o relacionamento de vocês. Vocês precisam trabalhar juntos, em pé de igualdade. Você não é mãe dele, você não é chefe dele, né? É um trabalho junto. Vocês precisam de um equilíbrio na relação, um equilíbrio de igual para que vocês construam esse lar juntos,
tá? E aqui o Cavaleiro de Copas, ele me vem como um desarmar, tá? Hoje a tua postura é uma postura de rei. Aqui é como se você estivesse assim, olha, desce desse trono e vem para um nível abaixo, né? Desce desse autoritarismo e vem para um nível abaixo. Vem para a postura de cavaleiro, daquela pessoa que age, que seduz, que encanta, que ama, que se entrega ao amor, que defende o amor e o relacionamento. Então aqui eu vejo, né, que as duas cartas pedem um movimento seu de ceder, de sair da postura mais altiva, né, autoritária mesmo, para trabalhar lado a lado, para reconstruir esse amor, para reconstruir esse relacionamento, tá? Para reconstruir a paixão entre vocês, o sentimento, tá? Porque o rei ali tá muito rigoroso. Aqui eu preciso descer um nível, eu tenho que voltar ao nível do cavaleiro, tá? Essa regressão, eu não sinto ela negativa nesse caso. Eu sinto que ela é necessária para diminuir o distanciamento de vocês dois, tá? É necessário diminuir a distância para que você enxergue o lado dele, para que você enxergue a vulnerabilidade do seu parceiro, sua parceira, tá? Aqui ele tá vulnerável e você não tá enxergando, tá bom? O que você precisa deixar ir? O louco com os 6 de espadas e o imperador. Então aqui me vem, né, o imperador, o autoritarismo, né, que vem sempre nessa posição são as cartas no seu lado sombra. Então o imperador, o autoritarismo, a arrogância, a postura muito altiva, né, inacessível. Então eu acabei de falar aqui, né, do decesso, né, da descida do rei para o cavaleiro, e isso se confirma com a carta do imperador como que você precisa deixar ir, tá? E aqui tem mais duas posturas. O louco, né? Então o louco no seu lado, né, o seu lado positivo é a inspiração, é o ir para o mundo, é se arriscar. Mas ele no lado sombra é a irresponsabilidade, é a inconsequência, a imaturidade, né? E talvez aqui a imaturidade de estar querendo sempre, de estar se afastando quando o outro precisa, né? Aqui existe uma necessidade de apoio ao outro, de se colocar no mesmo nível que o seu parceiro, parceira. Então, você precisa sair dessa postura de não estar enxergando, de não estar nem aí para o que o outro está pensando, de não se importar com o outro, né? E diminuir esse afastamento. Esse afastamento aqui ele é negativo. Então, você tem que deixar ir essa postura de se afastar sempre que ele precisa, de se afastar quando as coisas não estão da forma que você deseja, né? Que é o imperador. De querer toda vez não se importar e se afastar quando você não consegue o que você deseja, quando você não conquista o que você quer, quando as coisas não saem como você planejou. O imperador, ele é muito bom de planejamento, de estratégia, de conquistar terreno, conquistar territórios. Mas e quando isso não sai como ele quer? Ele vira o rei maluco, o rei louco, obsessivo. Então você precisa deixar aí essa postura, tá, Câncer? E Câncer é muita emoção, né? É o signo, né, junto com o Escorpião, né, da emoção à flor da pele. E qual que é a mensagem da espiritualidade, do universo para você, né? A troca, né? Se abrir para trocar, se abrir para ouvir o outro, se abrir para o relacionamento, né? Estar disponível para o relacionamento é fundamental, mas você precisa abrir os olhos. Aqui é um cenário, né, em que você não está enxergando o quanto você tem, né? E você está um pouco imerso nas suas próprias feridas emocionais. A rainha de ouros aqui, né? A altivez, o amor próprio, o alto valor.
com a ferida. Quando você tá como rainha de ouros, mas com uma ferida emocional, você não vai usar muito bem o seu alto valor. Você vai subir no salto e vai enlouquecer. A dor vai vir mais forte. Então aqui eu sinto, né, curar essas feridas emocionais. E aí eu reforço. A agenda de atendimento está aberta e as vagas de mentoria ainda estão disponíveis. Me chama que a gente conversa, porque se você não cura isso, se não há uma cura, esse cenário piora. O relacionamento piora, a sua postura, você não entende onde você está errando e você não consegue enxergar onde você precisa mudar. Aqui é uma pitada do processo. Aqui é um detalhe, a ponta do iceberg. Tem mais coisa pra gente ver por baixo e na sua energia individual, tá bom? Eu vou tirar a mensagem final pra gente depois fazer a leitura dos solteiros, tá bom, Câncer? Vamos lá. Mensagem final para os cancerianos. Vamos lá, mensagem final para os cancerianos comprometidos. Cuidado para não sair falando por aí os sonhos que Deus colocou no seu coração. Não espere aprovação. É hora de viver um processo solitário e se render para a sabedoria do seu coração. Ele está te amparando nesse momento. Apenas siga escutando a sua voz divina, que te guia todos os dias a manifestar magia na sua vida. Afirmação. A sabedoria está no meu coração. Aqui, Câncer, você precisa abrir o seu coração para o seu relacionamento. Tá? Todo movimento é nesse sentido. Você tem sabedoria no seu coração, só que você colocou ele atrás de uma couraça, de uma armadura de autoritarismo que precisa mudar, tá bom? Então, se você chegou até aqui, comenta pra mim. A sabedoria está no meu coração, tá ok? Para ancorar essa mensagem. Obrigada. Se você vai ficar para de solteiros, já volto. E se você vai ter que terminar por aqui, um grande beijo. Até a próxima leitura. Câncer, até mais. Olá, cancerianos solteiros. Sejam bem-vindos à sua leitura de Dia dos Namorados. Vamos para começar a leitura de vocês? Lembrando, estou com a agenda de atendimento aberta, especial Dia dos Namorados, mês dos namorados e também as outras formas de atendimento, videochamada, panorama de vida, né, cenários de vida, tema profissional, trabalho, dinheiro, finanças, tá? E também estou com pouquíssimas vagas da mentoria aberta, mentoria de vida e propósito. Vou começar a leitura. Se você sentir que precisa aprofundar, que precisa de entendimento melhor na sua energia, me chama, que vai ser uma alegria poder te atender, tá bom? Vamos começar a sua leitura? Eu já fiz o embaralhamento prévio, tá? Para ganhar. Não vou colocar aqui agora, não. E eu começo pedindo qual que é a sua energia, né? Qual é a sua energia, a energia do canceriano para o amor e os relacionamentos? Qual é a energia do canceriano para o amor e os relacionamentos? Vamos lá. A velhinha deu uma animada aqui. 8 de ouros, ok. Qual a energia dos cancerianos para o amor e os relacionamentos? Eita. Eita, mas não quer cair não? Então eu vou puxar. Quase virou. Mas eu vou puxar ela. Eu já tinha visto. 8 de ouros com o 10 de paus. Tô só achando que esse canceriano tá cansado. Tá cansado de amar, canceriano? Tá cansado de amar? Vou perguntar aqui pra gente explicar um pouco melhor qual a energia do amor para vocês. Qual a mensagem da vida do amor para os cancerianos? Qual é a mensagem, qual é o que a vida, né? O que a vida e o amor esperam desse canceriano solteiro que tá por aqui? O que a vida espera desse canceriano? Vieram muitas? Não, vieram 3. Vai dar pra lidar. 3 de copas, com 3 de ouros e 7 de ouros.
Aqui, Câncer, a gente tem que você já tentou bastante, talvez você já tenha vivido bastante coisas, né? Você já passou aí por vários momentos em que você gastou todas as suas sementes, toda a sua energia, todo o seu adubo, plantando, plantando, plantando. Só que aqui é o 8 de ouros, ainda não colheu. E aí a gente pula para um 10 de paus, que é o fardo do cansaço. Aqui é a gata borralheira, né? Trabalhando na casa da megera, né? Da madrasta. Cansada do amor, cansada de esperar algo que nunca vem, cansada de esperar uma colheita que nunca vem, um amor para chamar de seu. Então eu sinto aqui na energia do canceriano, solteiro, um olhar, né, até um pouco desanimado, assim, eu já gastei tanto, já investi tanto, já fiz tanto, já me dediquei tanto, e o que me sobra é o cansaço, é o fardo. A gente pulou do 8 pro 9, pro 10, né? A gente não teve aí a carta da colheita. É como se você tivesse tentado muito, mas não tivesse vindo o resultado que você esperava. E isso gerou um desgaste, um cansaço muito grande, tá? E aqui, no que o amor espera de você, no que a vida espera de você, veio o 3 de copas com o 3 de ouros e o 7 de ouros. Então aqui o que veio para mim, né, com o 3 de copas, é você se abrir para celebrar a vida, se abrir para a convivência, para relacionamento, para o social, né? Talvez você esteja muito cansado e por isso tenha se isolado um pouco, né? Buscar parcerias, buscar alguém que seja um parceiro de vida, que construam juntos uma estrutura e que possam semear juntos, né? Observa como as imagens falam, né? Falam pra gente. Aqui você tá sozinho no meio da plantação. Aqui os anões, eles estão juntos na mineradora. Aqui é o 7 de ouros, ali é o 8. Então, enquanto você se sente sozinha, aqui sozinho, e isso é um peso, é um fardo, a vida pede que você faça junto. Então, que você faça movimentos de trabalhar colaborativamente, de buscar a convivência, de celebrar mais a vida, de trazer leveza para sua vida, de dividir o fardo. Enquanto os 3 porquinhos trabalhavam sozinhos, um tinha uma casa muito rígida, os outros 2 tinham casas onde o mal entrava, onde o inimigo entrava. Eles só tiveram um lar de verdade, forte de verdade, quando eles trabalharam juntos em parceria, né? E aqui a semeadura, a busca pela felicidade, pela alegria, pelas conquistas, também é conjunta. Então aqui me mostra, né, uma indicação para você se abrir para o outro. E através desse se abrir, o relacionamento vem, né? A vida te traz o relacionamento. Enquanto está isolado, tentando fazer tudo sozinho, né? A minha mentora de negócios até fala, né? Na força do braço, né? Enquanto você está tentando fazer tudo na força do braço, você não vai conseguir. Você precisa se abrir para tudo que a vida pode te trazer, que você pode fazer junto com os outros, tá? Que desse junto vem o relacionamento, tá? E agora eu vou pedir aqui pro tarô qual é a ação, qual que é a atitude que esse canceriano solteiro precisa ter para fazer esse movimento, né? Para ir nessa direção. Qual é a ação a ser tomada, qual é a ação a ser feita, né, pelo canceriano solteiro para começar a mudar esse cenário? Aqui ficou uma. Rainha de copas. Ok. Mais uma, por favor.
Eita, virou, não virou, não virou. Achei que tinha virado. Tem uma carta virada, mas não é desse jogo. Eu vou só desvirar ela e continuar. Mais uma carta, por favor. Viraram muitas. Agora, ou muita ou nenhuma, né? Vai ser aquela ali que eu já tinha visto, que eu gostei dela. Com o 8 de copas. Ok. Eu vou pedir mais uma, porque o 8 de copas aqui me deixou um pouco em dúvida. O que o canceriano tem que deixar aí? Ou deixar aí não, tem que se afastar. De o que ele tem que deixar para trás? Essa plantação? O que o canceriano precisa deixar para trás aqui nessa ação? Pelo amor de Deus. A gente fica olhando, vai ser essa aqui. Ah, o 2 de copas. O que o canceriano precisa realmente deixar ir? Eu entendi, tá? Ali não é exatamente isso, mas eu vou explicar pra você, tá, Câncer? O que o canceriano precisa deixar ir? Uma ou duas cartas, por favor. O que o canceriano precisa deixar ir? Roda da fortuna. Ciclos repetitivos. Quero essa aqui que ficou. Com o 6 de paus. E pra gente fechar, tá? Não, deixa eu ir falando aqui, aí depois eu peço a mensagem da espiritualidade, não tem problema. Aqui, Câncer, o que a espiritualidade, o que as cartas, na verdade, pedem como ação? Trabalhar seu equilíbrio emocional, trabalhar as emoções, trabalhar sua inteligência emocional, trabalhar o seu alto valor, trabalhar essa autoconfiança, essa confiança em si mesma. Saber os seus valores, saber quem você é de verdade na sua essência, tá? E aqui, por que você precisa trabalhar isso? Para que você pare de fugir do amor, né? Você precisa parar de fugir do relacionamento, mas você só consegue parar de ter essa atitude de fuga com medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada, com medo de ser humilhada, com medo de ser traída, se você sabe quem você é de verdade, se você se reconhece, se você se valoriza, se você está consciente de si mesma, que é a rainha de copas, tá? Ela sabe muito bem as próprias emoções. Então aqui é fundamental que você adquira essa maturidade emocional para que você pare de fugir do relacionamento. Porque a partir da hora que você amadurece emocionalmente, você consegue ter se relacionar de forma equilibrada com o outro, tá? E aí é por isso, inclusive, que o deixar ir é exatamente a roda da fortuna com o 6 de paus, né? O que você precisa deixar ir? Ciclos repetitivos, né? Onde você precisava se impor o tempo todo. Onde você precisava puxar para você tudo o tempo todo. Então, ciclos, relacionamentos que você já viveu em que toda vez acaba caindo na mesma situação. Se sentir fazendo sozinha, se sentir sobrecarregado, se sentir só, se sentir carregando o fardo do relacionamento inteiro, né? Se reconhecendo o tempo todo, fazendo sozinho o tempo todo. Então, esses ciclos repetitivos têm que sair da sua vida. A roda da fortuna é uma carta muito positiva, exceto se ela está no lado sombra, que ela, ao invés de ser um ciclo positivo na sua vida, ela se torna um ciclo repetitivo e negativo, em que você não aprende a lição, não amadurece emocionalmente aquilo que acontece, tá? E aí, agora eu vou tirar a mensagem final para você. Qual a mensagem final pro canceriano, por favor? Do universo, do tarô, do seu eu superior. Qual
a mensagem final do universo para os cancerianos? Ele vai ter que vir uma carta mais específica? Não, já veio aqui. O mago. Com o pajem de ouros. Deixa eu ver se vem mais uma. Essa aqui virou. Se vier mais uma eu aceito. Então a gente já vai fazer a leitura. O mago com o pajem de ouros é você transformar, Câncer, a sua... começar a manifestar esse amadurecimento, né? Começar a transformar a sua vida, inclusive, de você ter mais uma malícia, né? Deixar essa ingenuidade de lado, né? Você se abrir para coisas novas, se abrir para relacionamentos novos, construir relacionamentos novos, co-criar coisas novas, sim, mas amadurecendo. Mais uma vez, um pedido para amadurecer, né? Aqui a Branca de Neve, ela tá com a maçã na mão. Ela tem o perigo na mão dela. E ela não tem a malícia suficiente para distinguir que aquilo ali é perigoso. Então precisa, né? Isso precisa se transformar. O mago é o arquétipo da mudança, da transformação, de alguém que consegue se transformar e mudar. Então aqui é você se transformar numa pessoa mais madura, com mais malícia, com mais maturidade, para lidar com o relacionamento de uma forma que você não puxe tudo para você, como tem acontecido hoje, tá? Cancerianos, muitas feridas emocionais, muitas travas, né? Muitos ciclos de medo. Se você sentir, né, de fazer uma leitura individual e até de ter um acompanhamento mais de perto, me chama, tá na descrição do vídeo, tá bom? Vou tirar sua mensagem final. Mensagem final pro canceriano. Eita, agora já saiu, mas saíram duas. Vou usar só a da frente. Por que controlar tudo tanto... Não, desculpa. Vou começar de novo. Por que controlar tanto tudo que te cerca? Permita que a sabedoria divina conduza teus passos. Os planos dele são gigantes para você. Apenas resgate dentro de si a reconexão com o Pai Maior. Ele sempre cuidou de você. Solte o controle. Então, quando você está aqui, né, sozinha olhando para a plantação, é como se você estivesse tentando apressar a colheita. Você não tem controle da colheita. Mas você precisa acreditar que ela existe, né? Ele tem planos extraordinários para a sua vida. Apenas entregue o conhecido e se renda ao poder sobrenatural do desconhecido. Afirmação: escolho viver o plano de Deus em mim. Aqui, cancerianos, eu vou pedir para você, se você chegou até aqui, comentar para mim. Plano de Deus, tá? Eu vou saber que você chegou até agora na mensagem, na leitura, e que você se conectou de alguma forma, tá bom? Excelente Dia dos Namorados, tá? Que seja útil para você essas orientações, esses direcionamentos, e eu te vejo na próxima leitura. Obrigada, até a próxima!